a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Da minha parte, faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam diante do Deus de Daniel. Pois ele é o Deus vivo, permanece para sempre, e o seu reino nunca será destruído, e o seu domínio durará para sempre. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Oremos. Soberano Deus, de amor e de misericórdia, diante da tua presença nós nos encontramos, Senhor, para que louvar, exaltar o teu santo e bendito nome. Pois só tu és Deus, Criador e mantenedor de todos os seres viventes e deste universo, ao qual pertence o louvor e a honra e a glória, pois não há Deus semelhante a ti, Senhor. E aqui nesta casa em que teus filhos vieram nesta manhã para te adorar, nós te pedimos, Senhor, porque reconhecemos que aqui estamos é pela tua graça, é pela tua misericórdia, que nos deste a rica oportunidade de sermos alcançados pelo poder do teu evangelho, Senhor. E para isso te pedimos agora, meu Deus, aceite a oração e o louvor desta casa, como um cheiro suave diante da tua face. Que o céu se manifeste através do poder do teu Espírito Santo, para que aqui possamos, Senhor, sentir, viver, usufruirmos, meu Deus, das tuas grandes maravilhas que tens operados para conosco, Senhor. Para isso eu te peço, meu Deus, a tua graça sobre a minha vida, pois eu li a tua palavra que é santa e poderosa, Senhor, e nada sou, pois sou-me frágil e pecador e necessito da tua ajuda neste momento, para que a tua palavra, meu Deus, tão somente a tua palavra venha tomar conta, fazer fluir em nossos corações o seu poder magnífico, para entendermos a tua grandeza, Senhor, a razão deste poder maravilhoso que opera em nós, segundo a tua grande misericórdia. E eu me coloco em tuas mãos e na tua presença, em nome de Jesus, para o teu louvor e glória. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um dos nossos irmãos que aqui estão presentes, aqueles que muito distante estão participando deste momento de culto e de louvor a Deus. Que possamos chegar a cada um tão somente a essência e o poder da palavra de Deus. O que é maravilha para você? Quando nós, que vivemos num mundo onde a busca incessante por milagres, por acontecimentos extraordinários, para poderem, talvez, manifestar o seu conhecimento de que há realmente um Deus. No mundo secular, ouvimos dizer que maravilha é aquilo que acontece de bom, de melhor, quando seus sonhos, seus objetivos são alcançados, seja no trabalho, seja no negócio que você tem empreendido, seja no âmbito familiar, consideram-se maravilha. Na visão espiritual, no mundo evangélico, maravilha é um ato, um fato
que só acontece de forma extraordinária e que está além da possibilidade humana, mas somente Deus pode operar. Porém, precisamos analisar que, se há algo extraordinário, é porque existem fatos ordinários. E às vezes nós focamos apenas para aquilo que é extraordinário. E lembramos que fatos extraordinários, eles acontecem exatamente para preencher o espaço de uma necessidade momentânea para trazer solução a algumas circunstâncias. A Bíblia nos mostra que Deus é o Deus das maravilhas. É o Deus do milagre. E nós, como seres humanos, não podemos viver apenas pensando que algo extraordinário possa acontecer para termos evidências reais de que Deus está no controle da nossa vida. Porque existem aqueles ordinários que às vezes passam despercebidos. E é exatamente sobre isso que queremos falar nesta manhã. Do Deus das maravilhas. Mas, no entanto, falarmos do quê? Ou que faremos, ou que fizemos das maravilhas que Deus tem operado em nossas vidas. Para que não passem despercebidos. E que estejamos pensando em algo maior. Sendo que o algo melhor, Deus já tem nos concedido. Talvez para você, maravilha não seja aquilo que é para o outro. A sua expectativa talvez almeja algo grandioso. E isso possa acontecer e você se maravilhar com isto. Mas aquele alvo que você almeja atingir, que talvez é intenso, é grande demais. E você pode até dizer, eu só vou alcançar se Deus permitir, se Ele ajudar, e isso é justo. Mas para o outro, algo tão pequeno, aparentemente tão insignificante, representa para ele um milagre. No início da pandemia, mês de março, mais ou menos, dia 20, por aí, saiu uma reportagem, um áudio nas redes sociais, de um senhor de 93 anos na Itália, quando foi contaminado pelo Covid, e internado, precisou usar aquele famoso respirador, ventilador, e ao sair do hospital foi-lhe apresentado a conta, 500 euros, era o valor da sua dívida. E o homem começou a chorar. E os médicos tentaram consolar, dizendo, não chore por causa da conta que você tem que pagar. E ele disse, eu não choro pelo dinheiro que eu tenho que pagar, porque eu tenho como pagar isso. Mas eu choro, porque durante 93 anos eu respirei esse ar que Deus me deu, e eu nunca paguei nada por isso. E todos que ali estavam, choraram diante daquela reflexão, daquele Senhor, que de uma maneira simples e objetiva, ele esclarece a importância daqueles pequenos sinais, maravilhas e prodígios que Deus opera constantemente na nossa vida, e nós vivemos despercebidos em razão de tudo isto. O que fazer? E ele pergunta, quanto você acha que eu devo a Deus? Jamais poderíamos pagar. Quantas pessoas que se alegram em comprar um sapato novo da melhor marca, quando alguém não tem os pés para caminhar.
Diante disso, nós possamos haver momentos que inspiram ou transpiram alegria e satisfação por ato tão comum no nosso dia a dia. Vi uma outra reportagem de um senhor aposentado da Marinha Americana que, sofrendo do mal de Parkinson, ele não conseguia sequer parar de tremer. Tomar um copo d'água, estender a sua mão em uma direção, totalmente impossível. Algo que ele fez a vida toda, a chegar ao ponto de ser um oficial da Marinha. Com certeza, todos sabem que para isso, para exercer uma função como essa, nenhum defeito físico, nenhum transtorno emocional deixaria alguém chegar a tal posição. Mas chegou o tempo em que veio a velhice, as doenças, e agora em busca de uma solução, a família passam a gastar, dispor de tudo aquilo que tem. E diante de uma pequena insinuação de evidências de uma melhora, através de um aparelho em que a ciência, com muita precisão, desenvolveu, em que ele foi fazer o teste, experimentar aquele aparelho, e quando a médica estala aquilo e pede para ele que apontasse o dedo para ela, e ele consegue levantar a sua mão e direcionar. Era perceptível as lágrimas correndo pelo rosto, simplesmente por sinais de evidência de que uma vida melhor ele poderia ter. E nós, quantas vezes não percebemos a grandeza do Deus de maravilha, a podermos refletirmos e dizer como Davi: o que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? No Salmo 103 ele responde e ele proclama aquilo que realmente nascia do seu coração. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque é Ele quem perdoa os teus pecados, que sara todas as suas enfermidades, que redime a sua vida da perdição e te coroa de benignidade. Encha a sua boca de bens, de sorte que a sua mocidade se renova como a águia. E na continuidade ele declara a razão de tantas maravilhas. Ele fala: o Senhor não nos tratou segundo as nossas iniquidades. Ele não nos retribuiu segundo os nossos pecados. Mas quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Aleluia. Porque Ele conhece a nossa estrutura. Ele lembra de que somos pó. E como o pai que se compadece do filho que o serve, assim Ele se compadece de nós. Porque a sua eternidade, a sua misericórdia é de eternidade a eternidade. Aleluia. Fazendo uma reflexão sobre isso, nós podemos avaliar o quanto Deus é maravilhoso. A leitura que nós ouvimos no princípio deste culto, a grande promessa de Deus, de proclamar a maior maravilha que o ser humano pode avaliar na terra, começou nos céus. Começou nos céus, presenciado pelos anjos de Deus. Quando na revelação de Deus, através do amor que Ele tem por cada um de nós, Ele planeja enviar o seu Filho
a morrer pelos nossos pecados. Ele planeja enviar profetas, de tempo em tempo, para levar o ser humano ao conhecimento da necessidade de ele retornar para o seu Deus, reconhecer o seu amor e voltar para ele para viver uma vida melhor. E lá no capítulo 6 de Isaías, nós encontramos quando o profeta Isaías, até então ainda não profeta, mas ele relata ali a forma em que Deus usou de misericórdia para com ele e com a sua nação. Quando ele diz, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e o seu exército cercava ao seu redor, enchia o templo. E eu vi ali os anjos, serafins, que estavam ao redor dele, clamar com grande voz, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, aleluia, pois a terra está cheia da sua glória. Não há maravilha maior do que esta. Deus se movendo nos céus, olhando para a terra, e levantando alguém, olha para os céus e percebe a santidade de um Deus que se santifica, que se entrega, que se propõe a salvar aqueles que o conheceram e estavam se afastando dele. A maior maravilha que podemos contemplar na nossa vida é o amor de Deus. O amor de Deus pelos homens perdidos. Há um hino muito antigo, que a maioria dos nossos irmãos deve conhecer, somente os mais velhos. O hino 50 do Brado Antigo, que fala sobre este amor. Eu, quando criança, 7 anos de idade, numa igrejinha lá no sítio, numa casa, metade da casa feita uma igreja, tinha um irmão por nome Davi, um homem muito alto, uma voz muito grossa, e todos os cultos ele cantava este hino, ó Deus de amor, de imensa bondade, com voz de júbilo vinde e cantai, com um coração transbordante de graça, vinde e contai o seu amor. E aí repete, nos céus, na terra, que maravilha, o Senhor está operando, mas o seu amor aos homens perdidos, das maravilhas, é sempre a maior. Quando Davi escreve no Salmo 8, ele fala da grandiosidade de Deus, ele retrata, dizendo do poder de Deus, que faz o que suscita das crianças e dos que mamam a força, o poder para calar a boca do inimigo vingativo. E ele declara, quando eu olho para os teus céus, obra dos teus dedos, e as estrelas que estabelecestes, quem é o homem mortal para que te lembre dele? E o filho do homem para que o visite? No entanto, um pouco menor que os anjos fizestes, mas de honra e de glória o coroastes, aleluia. Você já parou para imaginar a grandiosidade deste amor que Deus tem revelado para nós? Ele nos visitou, Ele nos chamou, Ele nos buscou, para reconhecermos as maravilhas, como disse o apóstolo Pedro, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual é a nossa percepção em relação das maiores e belas maravilhas que Deus já operou na nossa vida? Foi quando você se acidentou com o carro e escapou com vida? Foi quando você foi curado de uma doença incurável? Isso realmente é maravilha. Excede a normalidade. E somente Deus pode fazer. Mas existe algo no mundo que não é Deus que faz? Existe algo no mundo que o homem faz por sua conta própria? Que Deus não esteja por detrás de tudo isso? Quando você olha para a palavra de Deus, o apóstolo Paulo descreve no capítulo 11 de Romanos, a partir do versículo 33, me parece, ele descreve o seguinte:
Ó Senhor, profundezas da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os teus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Porque dele e por meio dele são todas as coisas, e a ele a glória eternamente. Amém. Ou seja, tudo que existe no mundo, seja da mínima coisa, da maior coisa, todas elas procedem de Deus, e é para o seu louvor e para a sua glória. Então tudo o que acontece na sua vida provém de Deus, e é para o seu louvor e glória. O salmista, no Salmo 139, ele faz uma declaração começando de cima para baixo. Ele começa do homem culto, facultativo, conhecedor de algo muito grandioso, mas ele vai até as profundezas, lá nas suas raízes. E ele declara de uma forma tão maravilhosa, que se nós pudéssemos refletir diante de tudo isso, nós seríamos melhores. Nós seríamos mais temente e obediente a Deus. Por quê? Porque ele sabe o quanto Deus é maravilhoso. E ele descreve: Senhor, tu me sondas, tu me conheces, tu conheces o meu assentar, o meu levantar, e de longe entende os meus pensamentos. O Senhor sabe todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha boca, o Senhor tudo conhece. E ele descreve: tu me cercastes em volta. Você sabe o que é isso? Estar rodeado pelo Senhor, pelo seu exército. Vocês se lembram de Samaria, quando o profeta Eliseu, o rei da Síria, com o seu exército querendo capturá-lo? Quando Geazi olha para a cidade cercada, e ele se assusta: Senhor, o que faremos agora? E o profeta: não temas, aleluia, porque é muito mais os que estão conosco do que estão com eles. E Eliseu ora e pede: Senhor, abre os olhos deste moço, para que ele veja. E os seus olhos abertos, ele contempla um grande exército de carros e cavalos de fogo que estavam ao redor de Eliseu, protegidos por Deus. E o salmista, ele fala exatamente: tu me cercaste em volta e puseste sobre mim as tuas mãos. Para onde fugirei do teu espírito? Para onde irei da tua face? Ele descreve: tal ciência para mim, maravilhosíssima, tão alto, que eu não posso atingir. Não há como. O ser humano, por mais que ele seja culto no conhecimento da palavra, ele poderá atingir as grandezas das maravilhas de Deus. Tão alta que eu não posso atingir. Se eu subir aos céus, o Senhor está lá. Se eu fizer na sepultura a minha cama, o Senhor ali está também. Se eu tomar as asas da alva, habitar as extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser as trevas me encobrirão, a noite ao meu redor para ti é igual o dia, a luz e as trevas são a mesma coisa. Ele disse: tu me formastes de um modo terrível e maravilhoso, aleluia. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem disso. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, em uma substância sem projeção, sem vida, em uma substância sem forma. E os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto eu fui formado e entretecido, como no seio da terra. E no teu livro, todos os dias ia sendo escrito
Espírito, aleluia, glória a Deus. Quando nenhuma delas ainda havia. Quão preciosos são, Senhor, os teus pensamentos e a soma deles. Se pudéssemos contar, seria como a areia do mar e como as estrelas dos céus. Já parou para imaginar? Quando o salmista descreve no Salmo 40, quando ele descreve a sua situação calamitosa, e o livramento da parte de Deus, um extra Deus fez para ele, porque às vezes nós obrigamos a Deus a fazer algo extraordinário para salvar a nossa vida, porque nós desprezamos aquilo que é ordinário. Ao reconhecimento, ao reconhecer que Deus é digno de louvor, de honra e de glória, Ele é digno do nosso temor e tremor. Foi assim que o rei contemplou diante daquele ato miraculoso de Deus. Ao olhar para Daniel e chamar pelo seu nome, ele responder lá da cova dos leões. Ao chamar por Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles saírem com vida, ileso, e o rei decretar: eu decreto a toda tribo, nação, línguas e povos de toda a terra, que temam e tremam diante do Deus de Daniel, aleluia. Tremam e temam, porque Ele é o Deus vivo. O seu reino não tem fim, dura para sempre, jamais será destruído. Ele opera sinais nos céus e na terra, aleluia. Foi Ele quem livrou Daniel da boca dos leões. Quantas vezes você não imaginou, você nem percebeu que você estava lá na cova dos leões, que você estava lá na fornalha de fogo, que você estava lá no lamaçal, e Deus agindo lá dos céus, aonde originou-se o plano da salvação, a grande maravilha. O poder e a essência da palavra de Deus nos faz entender que maravilhas você pode ver no sorriso de uma criança, no germinar de uma semente, no desabrochar de uma flor, no nascer de uma fonte de água, as deslumbrantes ondas do mar. Você pode contemplar as maravilhas do Senhor. Davi olha para os céus e proclama: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E ele declara que a lei do Senhor são maravilhosas, porque todos os seres criados por Deus, animados e inanimados, deveriam e devem obedecer, tremer diante da ordem de Deus. Tinha razão o centurião de Cafarnaum, quando ele se dirige a Jesus de forma humilde e necessitado de um milagre extraordinário na vida do seu servo. E o seu pedido não foi outro: Senhor, o meu servo está enfermo, atormentado. Jesus olha para ele e diz: eu vou dar a cura, eu vou lá. E ele se coloca e se prostra: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas diga apenas uma palavra e o meu criado sarará, aleluia. Diante daquilo, Jesus olha para os seus discípulos e diz o texto que ele se maravilhou de ver aquele ato de fé daquele centurião. Olha Jesus o maravilhoso, como ouviu na leitura. Ele se maravilha com o reconhecimento de um homem pobre e pecador diante daquilo que ele expressa: Senhor, eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados ao meu dispor. Eu digo a esse vai, ele vai. Eu digo a outro vem, ele vem. Eu digo ao meu servo faça, e ele faz. E Jesus olha para aquilo e se maravilha, dizendo: nem em Israel eu encontrei tanta fé. E que seja concedido a ti, como dissestes. E naquela mesma hora, naquele mesmo momento, o seu criado foi curado.
reconheçamos a grandeza de Deus, a grandeza de um Deus que na essência da sua palavra, ela tem poder, ela tem vida, ela tem regeneração, transformação para todo aquele que crê. Isso Deus tem preciosidade em expressar este poder. Isaías capítulo 55. Quando ele olha para o povo de Israel, e o profeta que é enviado, relata para eles, dizendo: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o homem ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, porque ele é grandioso em perdoar, aleluia. E aí Deus revela os pensamentos do ser humano, que às vezes pensa: para mim não tem jeito, eu não consigo, Deus não me aceita, Deus não me quer. Aí Deus relata: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. O quanto o céu está mais alto que a terra, assim são os meus pensamentos e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Mas aí Deus olha para o seu povo e fala: olhe para a chuva e para a neve, assim como a chuva e a neve caem sobre a terra, e para lá não torna, mas antes rega a terra, faz germinar a semente, da semente ao semeador e o pão ao que come. Assim é toda palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas antes fará aquilo que me apraz, e prosperará para aquilo que eu enviei, aleluia. Você crê nisso? Você crê que Deus tem poder na sua palavra? Você crê que a maior maravilha que Deus operou na sua vida, Ele dará condição de ser alcançado o perdão através de Cristo Jesus? Então nos lembramos que o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o Deus de Davi, Ele é o meu Deus, Ele é o teu Deus, Ele é o nosso Deus. E saiba então, quando Deus chamou o profeta Jeremias, Ele disse: antes que tu formaste no ventre da tua mãe, eu te chamei, aleluia. Antes que te criaste, que tu nasceste, eu te escolhi e te dei por profeta às nações, aleluia. Você se lembra o que diz a palavra do Senhor? Que nós fomos chamados por Ele, ouvimos há pouco na lição, para uma missão: testemunhar, falar das pequenas coisas, que para muitos parecem ser insignificantes, mas as pequenas coisas só tornarão grande de pequena. A escada tem vários degraus, e você não vai chegar lá em cima, no patamar, sem pisar no primeiro degrau. Então reconheça, como disse o sábio Salomão, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas, aleluia. É só com Deus. Maravilhas assim, só Jesus opera, porque tudo pode acontecer. Fatos extraordinários. Mas lembre, aproveite aquilo que é ordinário, aquilo que é natural, estabelecido por Deus, para a minha, a sua, a nossa sobrevivência, aleluia. E além de tudo aquilo, o natural, de evidências que precisamos para a nossa vida secular, lembramos do amor de Deus que estabeleceu para nós, na essência do poder da sua palavra, o poder do Espírito Santo, a ação poderosa que nos dá vida, que nos regenera, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Lembramos que este poder, esta unção, esta maravilha, ela continua ao nosso dispor. E Paulo descreve, vamos ficar em pé? E Paulo, ele descreve em Efésios capítulo 6, versículo 10, quando ele nos chama, quando ele orienta a igreja para tudo aquilo que Deus preparou para os seus filhos, ele conhecendo as lutas, as barreiras, e que em alguns momentos precisamos realmente
de uma dose maior, de um milagre maior, mas Ele dispõe, Ele coloca à disposição o grande milagre de Deus para a nossa vida, para podermos vencer. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tomai toda a armadura de Deus, porque não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade, contra as potestades, contra os príncipes desse século. Mas Ele nos garante que com a armadura de Deus, com a humilhação e reconhecimento que somos carentes, dependentes e limitados, e precisamos tão somente de um milagre contínuo na nossa vida, poderemos vencer. O que é milagre para você? Milagre é estar com vida. É deitar e acordar e poder dizer como Davi: eu me deitei e dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Aleluia. O Senhor tem nos sustentado dia após dia. Não há ninguém aqui nesse lugar que possa dizer: eu cheguei aonde cheguei pelos meus méritos, pelos meus esforços. Mas Jesus declara que sem Ele nada podemos fazer. Nós vamos orar neste momento. E para conduzir esta oração, eu convido o pastor Moisés, e que possamos, ao orarmos ao Senhor, podemos lembrarmos do decreto do rei. Olha o que o rei colocou à disposição: o seu poder e autoridade. Talvez usando a força da sua caneta, das suas prerrogativas, dizendo: dentro do meu reino, todo homem temam e tremam diante do Deus de Daniel. E o Deus de Daniel está aqui. Amém. Glória a Deus, Glória aleluia. a Deus, Aleluia. aleluia. Glória a Jesus. Tenho certeza que a palavra do Senhor falou ao Aleluia. teu coração. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Jesus Cristo, Ele Aleluia. precisa ser o centro em tudo, irmãos. Glória a Jesus. Aleluia. O centro da nossa vida. Tudo aquilo que você faz Sim, meu tem Deus. que convergir para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Jesus, ele nasceu de fato no seu coração. Aleluia. Jesus está entronizado na sua vida, Aleluia. Ele governa, Glória a Deus. Ele é o Rei absoluto Aleluia. de tudo aquilo Glória que a você Deus. faz, de tudo aquilo que Aleluia. você pensa. Jesus Glória a Cristo é a razão da sua existência. Aleluia, Jesus. Eu quero te convidar Santo nesse teu nome, momento Senhor. a fazer esta oração comigo. Aleluia. Faça esta Glória a oração de Deus. entrega. Jesus, seja tudo na minha vida. Aleluia. Senhor, me faça reconhecer todas as tuas Aleluia. maravilhas que tu Glória a tens operado Deus. para comigo. E não são poucas, são muitas. Santo Deus, Grandes aleluia. coisas o Senhor Glória tem a feito Jesus. na minha vida. Eu estou Aleluia. respirando aqui, eu tenho a oportunidade de tributar louvores a Deus, Glórias de ao abrir teu os nome. meus lábios e reconhecer o quanto o Senhor é poderoso, o quanto o Senhor Deus é adorado. E eu quero fazer isso porque eu sei que o Senhor é maravilhoso. Amém? Fale com Deus agora, abre o teu coração. Fale com Jesus, levante as suas mãos aos céus e agradeça a Deus pela sua vida. Soberano Deus e Pai, Deus grande, Deus poderoso. É no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que nós estamos congregados aqui nesta manhã, Senhor. Obrigado por ter nos dado o direito, meu Deus, de estarmos assentados nos lugares celestiais, por meio de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por ter enviado o teu Filho. Oh meu Deus, obrigado por ter enviado Jesus Cristo para nos remir, para nos resgatar da condenação eterna. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que nos alcançou em tempo oportuno. Obrigado por ter se revelado a nós, Senhor, e por ter nos convencido do pecado, da justiça e do juízo. Pai querido, nós te adoramos, nós glorificamos o teu nome e reconhecemos a tua soberania.
reconhecemos os teus preceitos, reconhecemos a tua autoridade, o teu domínio que se estende de geração a geração. Tu és Senhor absoluto, tu és Deus soberano, tu governa, tu reina, tu és Senhor sobre a nossa existência. A nossa vida só tem sentido por causa de Jesus Cristo, teu Filho amado, a razão da nossa existência, o Deus conosco, o Deus que se fez carne e veio habitar em nosso meio. Deus da glória, que a cada dia nós possamos reconhecer cada vez mais a tua grandeza, e a cada dia nós possamos viver para a tua glória, para o teu louvor, possamos glorificar o teu nome, Senhor, pois tu és tremendo, tu és poderoso, tu és indescritível, tu és Deus incomparável. Nós nos colocamos perante a tua face, Senhor. Reconhecemos, meu Deus, que tudo provém do Senhor. Deus de amor, Deus de misericórdia, que nesta manhã, Senhor, o Senhor possa encontrar em nós, meu Deus, corações sensíveis, vidas conscientes na tua presença, da tua soberania, da tua grandeza, do teu excelso amor. Pai querido, tudo está nas tuas mãos, tudo está no teu controle. A nossa vida pertence a ti, a nossa vida está nas tuas mãos, Senhor. Tudo que temos, tudo que somos é para o Senhor, é para a tua glória, é para o teu louvor. Nos ajuda, Senhor, a compreender a tua excelsa grandeza. Nos ajuda, meu Deus, a viver para a tua glória, a viver, meu Deus, para o teu louvor, a confiarmos nos teus cuidados. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia, amém, glória a Deus, graças a Deus, amém, aleluia. Irmãos, a importância de nós reconhecermos que Jesus, Ele nasceu para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. No mês de dezembro, as pessoas costumam comemorar o nascimento de Jesus, propriamente dito no dia 25 de dezembro. O que a palavra de Deus, ela não nos dá um respaldo para isso, mas o que a palavra de Deus nos diz é que Jesus, Ele nasceu. Independente do dia, Jesus nasceu. Ele veio da sua glória, Ele se tabernaculou entre nós, Jesus veio habitar entre nós, o Deus conosco, o Deus Emanuel. Jesus nasceu no teu coração, Jesus é o centro da tua vida. Nesta manhã, tem alguém no nosso meio que ainda não declarou isso, que ainda não entregou a sua vida ao senhorio de Jesus Cristo. Se você ainda não fez isso publicamente, e gostaria de aproveitar esta oportunidade e declarar com os teus lábios: Senhor Jesus, eu te recebo, eu te aceito como meu Senhor e também como meu Salvador. Eu entrego a minha vida ao teu senhorio. Eu quero viver para a tua glória, eu quero viver para o teu louvor. Eu quero que a minha vida reflita a glória do Senhor e que tu vivas soberanamente no meu coração. Eu quero que o Senhor esteja entronizado na minha vida. Tem alguém que nesta manhã gostaria de fazer esta declaração, entregando a sua vida ao senhorio de Jesus? Se tem alguém no nosso meio, eu quero te dar esta oportunidade. Levante as suas mãos e nós queremos orar por você. Tem alguém que ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador e gostaria de fazê-lo nesta manhã? Nós te convidamos a declarar com os seus lábios e crer com o teu coração que Jesus Cristo é o teu Senhor,
que Ele é a razão da tua existência. Tem alguém? Que o Senhor Deus possa nos abençoar, que você possa continuar desfrutando das maravilhas do Senhor, e não apenas desfrutando, mas vendo de maneira perceptiva tudo aquilo que Deus tem feito na tua vida. E ao contemplar as maravilhas do Senhor, não deixe de tributar honras e glórias ao nome dEle. Amém? Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos que participaram conosco deste culto. Que vocês tenham um sábado abençoado na presença do Senhor. Aqueles que durante a tarde estarão falando do amor de Deus para alguém, visitando pessoas que precisam ouvir a palavra, que Deus use vocês poderosamente nesse trabalho. Amém? Curve a tua cabeça e nós seremos despedidos desse culto com a bênção apostólica. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Amém.